Mano, vai ser a primeira vez que eu vou fazer um vídeo sem qualquer tipo de roteiro. Assim, aperta o play e vai. No dia 13 de janeiro, eu postei um tweet falando por que eu nunca li clássico. Depois que eu vi os tweets da Beatriz Paludeta, eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, porque ela foi o principal ponto-chave para eu começar esse vídeo. Ela postou alguns tweets mostrando comentários de pessoas que exigiam livros clássicos nos vídeos dela. Tudo pão, liberdade de expressão. E bem, eu comecei a reparar que isso tem se tornado um padrão. Muitas pessoas começam a falar: por que você não lê clássicos? Que tal um crime e castigo? Uma moreninha, um francês, literatura brasileira 1520. E bem, por conta disso eu postei o segundo tweet. Meus pais não me passaram o hábito da leitura. Meus avós mal sabiam ler. Meus bisavós são desconhecidos. Eu literalmente descobri o prazer da leitura sozinha e por acaso. Vocês acham mesmo que ler clássicos é questão de opinião e escolha? Isso é elitizado porque é estrutural? Bem, eu dei uma resposta para esse tweet, mas na verdade esse tweet abre uma pergunta que muitas pessoas podem trazer respostas e eu resolvi trazer para discutir com vocês, porque basicamente é uma dúvida que todo mundo meio que carrega, só que ninguém pergunta de fato. E eu comecei a me perguntar se ler clássicos é apenas questão de escolha. Já existe nesse país há muito tempo algo chamado alta cultura, um termo que a gente tem tentado derrubar para mostrar que não há valor na literatura. Os livros não devem possuir valores, porque enquanto a gente elitizar a literatura, a gente também está tentando elitizar o acesso a ela. E não é isso que a gente quer fazer, a gente quer democratizar, tornar a literatura algo completamente acessível para todo mundo. E isso deveria acontecer com todo tipo de arte, hein? Mas é uma questão fora do vídeo. Mas o caso é que isso não começou a me trazer questões apenas da literatura, mas como também acabam diminuindo o valor e o significado de produtores de conteúdos que não trabalham e que não leem esses livros. E depois eu fiz o segundo tweet depois do principal, que é: vou começar a ler clássicos agora com 27 anos. Quem sabe meus filhos leiam clássicos na adolescência, depois de ler a infância inteira, mas isso será uma consequência da possível maturidade literária? É diferente quando você cresce cercado por livros e por adultos que leem. Eu sou um exemplo disso. Eu comecei a ler livros em 2009 com Crepúsculo e desde então não parei mais. Embora eu tenha crescido lendo os gibis da Turma da Mônica, isso sempre era uma iniciativa minha, uma atitude minha. Mas como a gente vai exercer iniciativas espontâneas em relação à literatura se não tiver ninguém te entregando um livro para você ler primeiro, logo na primeira infância? A literatura não perpetuou na minha vida, tanto que logo no início da pré-adolescência eu ainda não lia livros. É preciso que Crepúsculo, um best-seller mundial, entre na minha vida para que eu finalmente reconheça que vou ler um livro. E bem, só agora em 2020 eu estou me dispondo a ler clássicos. Depois de ter lido alguns livros clássicos na literatura durante a adolescência por conta da disciplina na escola, isso não foi suficiente para que eu continuasse lendo clássicos. A gente sabe que clássicos não é um gênero literário, mas eles acabam se tornando um grupo de livros semelhantes. Todo mundo é bem valorizado, premiado, todo mundo conhece, é coisa antiga, o autor já morreu. Só que aquilo, né? O fato de eu ler clássicos pode influenciar ou não meus filhos a ler livros, a ler clássicos logo no início da vida. Isso aí é muito mais uma escolha deles do que minha. Eu posso me predispor a isso, a dar uma iniciativa, mas se eles vão tomar isso como algo pra eles ou não, vai depender deles e não de mim. E porque há tantos leitores que leem tantos gêneros literários, mas que acabam preferindo livros mais modernos, contemporâneos, atuais, com autores vivos, não é mesmo? Mas afinal, isso é realmente uma escolha pessoal ou foi o próprio leitor que foi se formando e que por si só começou a procurar livros com tendências mais modernas? E por que realmente a maioria da galera jovem não lê o clássico? Por que será? Então finalmente comecei a produzir a teoria de que, embora ler clássicos também seja uma questão de escolha, esse tipo de livro também carrega um fator especial que diferencia dos outros leitores que não leem clássicos: a influência. Afinal, é muito diferente um leitor que começa a ler clássicos por conta da influência familiar dos leitores que começaram a ler clássicos por conta da obrigatoriedade escolar. Tô falando isso por conta de Brasil, afinal, a nossa literatura clássica ela é abordada no início da adolescência como uma obrigatoriedade. Você é obrigado a ler determinado livro para fazer algum tipo de trabalho. E se a gente começar a pensar mais a fundo, isso vira um outro vídeo, que sim, a literatura se tornou obrigatório na nossa vida, né? O brasileiro é ensinado a obrigatoriamente ler.
Leia para fazer essa questão. Leia esse texto para responder as questões abaixo. Leia essa história para entender por que 1 mais 1 é igual a 2. É claro que isso não é uma questão de verdade absoluta. Existem leitores que leram clássicos a partir da adolescência, mas que também não tiveram nenhuma influência em casa. Assim como leitores cresceram sendo educados pelos pais com literatura tipo Érico Veríssimo na estante de casa, e mesmo assim não gostaram de clássicos e são tanto leitores YA contemporâneo, high fantasy, Crepúsculo, Cassandra Clare. Mas a verdade é que isso não me faz parar de me perguntar se eu teria um perfil literário completamente diferente do que eu tenho hoje se eu não tivesse uma influência em casa com clássicos da minha estante da sala. Será que a literatura desde berço com certeza não muda a pessoa e a forma como ela vai encarar a literatura pelo resto da vida? E aí depois surgiu a polêmica do Percy Jackson, né, gente? Abriu no Twitter uma questão de uma estudante de letras em que falava que Percy Jackson não era nem literatura. 1 minuto de silêncio por essa morte no Twitter, ao vivo. O problema desse tweet nem é o fato de ela ter falado mal de Percy Jackson, tá? Tem muita gente aí que não gosta de Percy Jackson. O problema é ela argumentar a sua sabedoria maior sobre o que é literatura ou não. E é por isso que a gente todo dia tem que tentar desmitificar o que significa ler livro. A gente tem que defender não só a literatura que faz pensar, é a literatura que faz a gente passar tempo. Existem clássicos que são muito mais entretenimento. E existem livros extremamente modernos que realmente fazem a gente refletir por anos. Nenhuma característica exclusiva de algum tipo de livro. Agora a gente tem que se perguntar se da mesma forma que existe o tipo de livro certo para tornar a gente leitor, se não existe o tipo de clássico certo para nos tornar leitores de clássicos. E no fim, leitor é apenas leitor, seja ele leitor de clássicos de literatura moderna, até porque daqui a 100 anos os livros de hoje também se tornarão clássicos. Então tudo é uma questão de tempo e de ponto de vista. Bem, amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Isso aqui não é uma verdade absoluta. Isso aqui é uma pergunta que vocês vão deixar as respostas aqui no comentário. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa temática que eu tô abrindo aqui. Não tô fechando porta nenhuma. É pra começar a responder aqui embaixo mesmo. E se vocês gostam ou não de ler clássicos, isso tem a ver com as influências de casa ou não. E óbvio, né? Hoje a influência acontece também na internet. Da mesma forma que eu sou muito influenciada pelas pessoas pra ler livros, eu também acabo influenciando pessoas. Isso acontece no dia a dia. Quando você encontra alguém na rua, no seu trabalho, ele também te influencia de alguma maneira. É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Ativa o sininho pra você receber todos os próximos vídeos em primeira mão. Se você ainda não deu joinha nesse vídeo, simplesmente tá na hora de dar. E a gente se vê no próximo vídeo. Big beijo pra vocês e até lá. Tchau!